Vamos analisar o empate 1-1 entre Vasco e Botafogo. Vamos falar também sobre Juan Barros. Vamos falar também sobre uma guerra de narrativas. Segundo a TV Globo, o Vasco acertou com o Cuesta e a BTB Esporte. O Vasco teria acertado o Nathan Silva. Bom, pelos valores que o Vasco tem segundo ao último balanço e também pelo que o Pedrinho vinha falando, pelo menos na última coletiva que ele participou, teria tanto dinheiro assim para os dois. Mas vamos falar sobre isso, tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão. Mais um pós-jogo pro canal Thiago Tosta. E antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui a galera tem moral, aqui todos TVs. Bom, Vasco e Botafogo não saíram do 1-1, um placar justo devido ao futebol pobre realizado pelas duas equipes durante os 90 minutos. Começou o Vasco, aquele problema crônico defensivo. O Vasco não sabe jogar sem a bola, eles ficam sempre em dúvida quem marcar. Nisso, com 8 minutos de jogo, o Alex Telles teve toda a liberdade do mundo para a bola, avançar, na verdade, para a bola, olhar e cruzar para o Arthur Cabral, também sem marcação, cabeça para o chão. A bola que caiu, cobriu o Léo Jardim e abriu o placar. E olha que minutos antes o Botafogo já tinha feito uma jogada similar que o próprio Arthur Cabral cabeceou para fora. E precisou ficar atrás com o Vasco, melhorar um pouquinho a sua saída de bola, porque a saída de bola do Vasco é sofrível, né? Esse jogo de aproximação, no final do início, quando ele foi contratado, eu disse isso, o Vasco não tem peças de reposição, porque esse esquema, para dar certo, você precisa ter jogadores de alta qualidade, que o Vasco não dispõe, com exceção do Felipe Coutinho. Muito próximo disso, o Nuno, e agora o Juan Barros. O Juan Barros me surpreendeu, inclusive, né, ele sendo escalado como primeiro volante, a desmontura que ele participou da partida, inclusive provocando cartões para o adversário. Olha, se ele quiser voltar, ele vai ter que voltar voando para não perder a titularidade, devido à boa atuação do Barros. Mas não demorou muito, o Vasco chegou a um empate, né, em um lance que o Vasco conseguiu um escanteio, a zaga do Botafogo cortou mal, a bola sobrou para o Nuno Moreira, que cruzou. Ainda tenho a impressão que alguém do Botafogo quis mandar para escanteio, deu um leve desvio e o Jair completou de carrinho e empatou o jogo. Eu pensei que o Vasco fosse se empolgar, né, e encurralar o Botafogo para tentar virar. Até fez isso nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, onde o John trabalhou muito, no Felipe Coutinho, inclusive, num susto, o John defendeu no susto. Nem viu direito o lance, defendeu praticamente no susto. No rebote, o Ryan mandou no travessão. Então, depois disso, aquela intensidade que o Vasco tem, geralmente nos começos dos jogos, morreu. E o Botafogo parecia também estar muito desgastado. Também não criou muito. E eu não sei se o Botafogo se deu por satisfeito também, já que vai decidir em casa. Mas olha, as melhores atuações do Vasco no ano passado
foi justamente contra o Botafogo no Campeonato Carioca, que o Vasco venceu por 4-2. Então, acho que tem boas atuações justamente contra o Botafogo, embora no Campeonato Brasileiro do ano passado perdeu por 3-0, né, o Botafogo estava voando. Eu achei que já até seria mais, porque o Botafogo fez os 2 primeiros gols logo no início do jogo, depois deu uma freada e fez o terceiro no segundo tempo. E não sei se o Botafogo foi com essa estratégia mesmo de empatar e de decidir em casa. Tratando de clássico, eu acho um risco, porque o Vasco é um time de 880, né? Tem jogo que atua muito bem, né? Como foi contra o São Paulo, como foi contra o Santos, ou atua muito mal. Se eles estão pegando esse fator casa para tentar se classificar, podem se dar mal, porque podem pegar um Vasco numa noite esperada. E hoje um PH teve irreconhecível, eu acho que ele estava jogando no sacrifício, embora as pessoas estavam com uma teoria que ele estava sendo vendido, mas ele está sentindo esse incômodo na coxa. E não sei se essa não convocação, ele esteve na pré-lista, né? A pré-lista mais 50 nomes, e mais o Ancelotti não convocou ele, afetou o PH nessa partida. Eu não acredito, eu acho que foi mais incômodo. O Pumita entrou bem ofensivamente, aquilo que a gente já conhece do Pumita. Ele entra bem ofensivamente, mas é pouca utilidade na defesa. O Vasco tem os seus laterais são ótimos atacando, mas horríveis se defendendo. É um laterais 880 e em 2023, no ano passado, conseguiram compensar isso com pontas, né? Principalmente antes da lesão do DVD e do Adson, que eles puderam ajudar na recomposição de bola. Em 2023 também, com o seu Gabriel Peck, né? Sobretudo no lado esquerdo, ajudava nisso. Então, hoje o Ryan é um jogador com muito potencial, mas ele alguém precisa chegar nele e mostrar a ele que ele precisa também ser empenhado na parte tática, porque ele só joga com a bola, não ajuda nessa recomposição, né, na cobertura dos laterais, quando o Vasco perde a bola. Isso precisa ser treinado. Aliás, os treinos do Fernando Diniz, eles têm que deixar claro muita coisa. Porque nesse trabalho de aproximação, todo mundo pertinho um do outro, para tocar corretamente e valorizar a posse de bola, deixa o time confuso quando estão sem a bola. Perdem a bola, está todo mundo de um lado, o outro está espaçoso. Precisa treinar isso e cada peça saber aonde vai e como vai marcar. O Vasco, os jogadores vivem numa dúvida, eu devo marcar esse fulano aqui, ou esse fulano de lá. Quanto ao Corinthians, o próprio Ryan ficou em dúvida se ele fechava o meio ou cobria a cobertura do, se eu não me engano, era do Puma na lateral direita. Então,
ainda acho que deveria mudar de treinador, porque o Fernando Diniz mostrou ser um treinador de uma nota só, que, pelo jeito, os jogadores não compreendem esse trabalho sem a bola, com a metodologia dele. Pois, para nisso, mais uma vez, ele resolveu inventar. Você sabe que o Felipe Coutinho não tem saúde por 90 minutos. Olha que o Paes jogou pouco, mas teve jogo que ele aguentou os 90 minutos. O Coutinho desde quando retornou, não. Mas sabia que teria que queimar um Felipe Coutinho. A gente não tem, o Vasco não tem peças ainda para dizer que tinha, né, o Paes, mas hoje não tem, de manter esse nível de criatividade no meio campo. Então, deveria manter o Nuno para manter um pouco de criação no meio campo. Mas ele tirou o Nuno também, o Vasco perdeu seu setor de criação. Espero que os colegas que estiverem lá na coletiva, já que a CBRS é um custo terrível quando é um jogo de Januário, que é um custo tão terrível que nunca sou aprovado quando o jogo é em Januário. Eu faria essa pergunta porque tirou o Nuno também, tirou os dois, na verdade, tirando um poder de criação no meio campo. Eu acho que vai ganhar agora, né, esse poder de manter um padrão de criatividade no meio campo, com a chegada do Matheus França, né? Eu conversei hoje com um amigo meu lá no Ministério da Saúde, que é flamenguista. Ele lembra do Matheus França, né? Ele era tido como promessa na época do Flamengo, mas espero que ele consiga imprimir esse padrão quando o Felipe Coutinho sair, ele entrar esse poder de criatividade. E, segundo a TV Globo, o Vasco acertou com o zagueiro equatoriano, colombiano, um Cuesta. Bom, e segundo a BTB Esporte, o Vasco acertou com um zagueiro cria do Atlético Mineiro, o Nathan Silva. Ponto. Respirando. Olha, eu acho que precisava se investigar o porquê o Spark de Moscou, onde o clube que o Cuesta iria, deu pé para trás. Porque a forma que foi tão repentina, num primeiro momento, me parece ser lesão muito séria. Então precisava ser investigado a ponto quando um jogador está bem valorizado no mercado, o empresário não fica ligando para um clube que estava negociando. E o empresário do Costa fez isso. Ligou para o Ademar Lopes, melou aqui, ainda quer ele. E no caso do Nathan, ontem, uma no México, um clube que pertence um jogador brasileiro, tinha dado toco no Vasco, né? Tinha dito que não aceitava o valor oferecido de 5 milhões de dólares pelo empréstimo do jogador. O balanço mostrou, no balanço feito se não me engano, foi em junho ou julho, que foi o exposto
balanço muito depois, né? Algum tempo depois do prazo que deveria ser divulgado por lei. O Vasco financeiramente está, todo mundo sabe, está com grana pouca, igual duro, como diga no popular. Então, os dois, eu acho que o Vasco financeiramente não tem condições de trazer. A não ser que apareceu dinheiro novo. A não ser que o Pedrinho se contradiga da pergunta que eu fiz a ele, né, na última coletiva que ele deu, que inclusive eu comparei com o Corinthians. Ele disse que não faria o que o Corinthians faz. Aliás, na última coletiva, o Fernando Diniz disse que gosta do Luiz Gustavo, mas que o Luiz Gustavo precisou, deixa eu melhorar um pouquinho aqui, que o Luiz Gustavo precisou ser vendido para fluxo de caixa, desse a pagar salários. Método associativo. Mas teve a gente da direção aplaudido por quem não consegue somar mais dois, a chamada massa de manobra, que dizem que ele salvou o Vasco, sabe lá de que, como a associação não fosse falida. Que salvou o Vasco, sabe lá de quê. Mas a direção não fala nada da procura de novo investidor, só fala quando ela é pressionada. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Para encerrar essa análise da partida, agora, dia 5, no jogo de volta, né, na Copa do Brasil, seria agora, antes eu diria que era bom o Vasco ser eliminado, focar nessa luta contra o rebaixamento. Mas agora que a CBF mudou o calendário, né, caso passe a semifinal e a final só serão em dezembro, se eu não me engano, após do Campeonato Brasileiro. Agora eu sou a favor do Vasco se classificar para as semifinais e lutar para o bicampeonato da Copa do Brasil. Até porque vai ter um tempo, depois do dia 5, vai ter um tempo enorme o Vasco focar só nessa luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E depois falar na luta contra o rebaixamento, no domingo viramos a chave de novo para o Brasileirão, já que domingo às 8h30 da noite, os caras são gênios da CBF, né? Coloca em pleno domingo um jogo às 8h30 da noite, lá na Ilha do Retiro contra o Sport, ou seja, outro adversário direto. Então, é isso, galera. Até o nosso corte da entrevista coletiva no Desperta Vascaíno no primeiro tempo e o segundo corte da entrevista coletiva que é o segundo tempo na hora do almoço. Até mais.